E aí, pessoal, tudo bem? Como é que passamos aí mais essa semana? Espero que bem, espero que todo mundo animado, descansado, né? Aproveitou bastante aí finalzinho de semana. Tá bem frio, né? Aqui em São Paulo, acredito que não seja tão frio quanto em algumas cidades da região ali sul, né? Mas aqui em São Paulo tá bem frio. Eu gosto de frio, né? Todo gordinho gosta de frio. É muito melhor, mais gostoso, tá? E espero que vocês tenham descansado bastante, tenham aproveitado bastante o final de semana aí. Tenham aproveitado também para dar aquela estudadinha no SQL, né? Bastante coisa nova aí para você aprender. SQL Server 2016 recém-lançado, tá? Acabou de ser lançado aí dia 1 de junho de 2016. Não sei quando você está assistindo aí esse vídeo, então já foi lançado oficialmente o SQL. E eu já estou testando, já estou fazendo algumas brincadeiras, algumas coisas legais, com certeza para os nossos próximos vídeos, para as nossas próximas séries, tá legal? Bom, no vídeo de hoje eu quero gravar mais um vídeo da nossa série Highway to Hell, agora falando sobre replicação, tá? O primeiro vídeo foi muito bem avaliado. O feedback de vocês do vídeo foi muito bom. Eu tive muitas respostas, muitos e-mails, mensagens no blog, LinkedIn e por aí vai, pedindo que eu continuasse com os vídeos, mesmo não sendo uma feature nova. Tem muita gente aí que utiliza. Teve alguns colegas aí, algumas pessoas que entraram em contato comigo, dizendo que utilizam a replicação de uma forma massiva no ambiente que eles trabalham e que eles têm alguns problemas. Eu até pedi para essas pessoas. E se você não foi uma dessas pessoas e você usa a replicação de forma massiva e quiser enviar para a gente, quiser enviar para mim a sua dúvida ou algum problema que você tenha passado para que eu possa desenvolver e montar um vídeo em cima, pode ficar tranquilo. Não divulgo o nome da empresa nem nada, nem dados do seu banco, é só mesmo para que a gente tenha situações das mais reais possíveis, tá? Eu atendo um cliente bem grande que usa replicação, então conforme as coisas forem acontecendo, eu vou tentar trazer alguns cenários. Se não, eu vou simular aqui com vocês e aí eu espero que vocês continuem passando aí esse feedback, continuem me dando esse feedback para que eu consiga gravar novos vídeos, para que eu consiga trazer aí detalhes bem práticos e detalhes bem interessantes, uma coisa bem deep dives da replicação, porque essa é a ideia da série Highway to Hell, assim como nós fizemos com Extended Events. Tá legal? Bom, no vídeo de hoje a gente está no início da nossa série, esse é o segundo vídeo. Eu quero configurar com vocês uma replicação. Eu vou fazer uma replicação bem simples. Você vai perceber que durante aí o nosso passo a passo, durante a configuração da replicação, terão algumas coisas que eu não vou entrar em detalhes, ainda não entrei em detalhes com vocês, porque isso aí eu vou acabar abordando em vídeos lá na frente. Então eu vou fazer uma replicação de snapshot, tá? Que teoricamente é a replicação mais simples, porque ela é uma replicação, ela é unidirecional e ela não é uma replicação que está ligada, né? Ela não está replicando a todo momento. A replicação de snapshot, ela é como se você fizesse uma cópia fria da sua informação ou dos artigos que você quer replicar, joga no seu subscriber e acabou. Se você quiser atualizar, você tem que atualizar toda a sua replicação novamente, tá? Então eu vou fazer essa replicação com vocês passo a passo, do zero, para vocês entenderem e aí já irem se acostumando com a configuração da replicação, para que a gente nos próximos vídeos consiga entrar em mais detalhes do que está acontecendo. Tá legal? Bom, eu tenho aqui na minha tela, já estou conectado no SQL, eu tenho duas instâncias aqui de SQL Server. Eu vou até dar um refreshzinho aqui, que eu startei já o agent. Eu tenho duas instâncias de SQL Server, tá? Onde eu já tenho a replicação habilitada, porém eu tenho uma outra instância aqui, se eu não me engano é minha instância 4, na qual eu ainda não tenho a replicação instalada. Pô, Vitor, como assim não ter a replicação instalada? Bom, porque para você utilizar a funcionalidade da replicação, você, a partir do, se eu não me engano, do SQL 2008, a gente já tem que instalar. O 2005 já é integrado com o Database Engine. Quando você instala o Database Engine, você já tem a replicação. Mas se eu não estou enganado, e vocês me ajudem, por favor, se por acaso eu estiver deixando escapar aí a versão, a partir do 2008, se quero utilizar a replicação, eu preciso
ser específico, eu preciso selecionar a feature do momento em que estou fazendo a instalação do SQL. Como assim? Algo deste tipo. Então, se eu quisesse começar uma replicação, como é que a gente faria? Lembra que nós temos aqui nas nossas pastas, nós temos a parte de replicação, ok? E a primeira coisa que nós fazemos quando a gente quer configurar uma replicação é criar uma publicação. Lembra do nosso último vídeo? A publicação você vai colocar os artigos. Os artigos são os objetos do banco de dados que você quer que sejam replicados. Então, um conjunto destes artigos, um ou mais artigos, eles acabam formando a sua publicação. Essa publicação, ela depois acaba sendo assinada por uma subscription que vai receber todas as alterações feitas na publicação. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente teria que fazer é criar uma publicação. Então, imaginando que... Opa, vou fechar isso aqui, que eu não tenho interesse nisso agora, nem nisso. Imaginando que nós começaremos uma publicação. Então, eu clico com o botão direito em Local Publication e seleciono New Publication. Tá certo? Quando eu não tenho uma replicação instalada, esse não é o erro que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu conectar em outra instância que eu tenho. Eu vou conectar numa instância que eu tenho aqui, que ela é também... essa instância 4 ela é uma instância 2016 já. Então, por isso que eu tenho alguns problemas, ok? Porque ainda não é a versão final, tá? Que é instalada. Eu vou startar aqui uma instância que eu tenho que ela é 2014, que é uma instância que eu sei que não possui a replicação habilitada. Então tá aqui, eu vou desconectar da minha instância 4 e vou conectar na minha instância SQL CMS. Tá? Então a gente vai fazendo, vou configurando com vocês do zero, ok? Passo a passo, então conforme os erros forem aparecendo, eu quero discutir esses erros com vocês. Ou você pode acabar recebendo esse erro e não ter a menor ideia do que está acontecendo. Fala, pô, Vitor, eu tentei habilitar a replicação no meu ambiente, putz, e não funcionou. Por quê? Bom, porque provavelmente, primeiro, você pode não ter a instalação feita da replicação. Olha aqui nesse caso. Então, eu vou começar uma nova publicação e esse aqui é o erro que eu queria mostrar para vocês. Então, perceba aqui, ó, eu não consigo iniciar o wizard. Por quê? Porque eu não tenho os componentes da replicação instalados nesse servidor. Simples assim? Simples assim. Eu ainda não tenho a replicação, os componentes que eu preciso para que a replicação funcione, eles não estão instalados nesta minha instância. Tá? Eu vou até iniciar com vocês aqui, eu já estou com o meu com o meu Installation Center aberto e vou iniciar uma nova instalação. Eu poderia alterar a instalação aqui, né? Ou poderia iniciar uma nova instalação e aí dizer que eu quero adicionar uma feature. E é isso que eu quero fazer. Quero fazer isso aqui com vocês só para mostrar onde que eu tenho que selecionar para que a replicação ela seja instalada antes da gente começar a fazer a nossa replicação, ok? Se começar a demorar muito esse processo de instalar a replicação, de habilitar a replicação, pode ser que eu faça algum cortezinho no vídeo, só para o vídeo não ficar muito longo com vocês esperando essas checagens acontecerem, tá ok? Então tá legal. Beleza, galera, eu fiz um pequeno cortezinho, né, como eu acabei de comentar com vocês. Só para não ficar perdendo tempo naquela verificação, demora um pouquinho, tá? Aqui eu tenho aquela verificação básica da minha instância sobre o que eu quero fazer, uma checagem se eu posso instalar o SQL ou não. O que eu quero mostrar para vocês está aqui, então eu vou adicionar uma feature, ok? Eu não vou instalar uma nova instância, eu simplesmente quero adicionar uma feature, e aí eu seleciono uma instância que eu quero adicionar a feature, que nesse caso seria a minha SQL CMS, ok? E é bem tranquilo, bem simples. Quando você quer utilizar a replicação, se você ainda não tem a replicação instalada, é aqui que você vai selecionar. Tá vendo aqui, ó? Então, eu já tenho o Database Engine. Tá vendo que o Database Engine ele já está marcado para a gente, só que a replicação não está. Ok? Tá vendo aqui, ó? A replicação ela está desmarcada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar esse cara, eu tenho que dizer que eu quero instalar a replicação, e aí é um processo bem tranquilo. Há um Next. Tem mais uma verificação do que eu quero instalar.
um next e um install, ok? Uma instalação bem rápida. Pronto, bem tranquilo. A partir do momento que eu clicar no install, a instalação da replicação ela acaba acontecendo bem rápido, tá? Então, é isso que eu tenho que fazer. Se você está tentando habilitar a sua replicação, se você está tentando criar a sua replicação e você recebe aquele erro, olha, não está instalada, muito provavelmente é porque você não selecionou a replicação durante o processo de instalação, o que não está errado. Okay? Lembra sempre, você vai instalar no seu ambiente, vai instalar no seu servidor o que você utiliza agora. Se você não tem intenção de utilizar a replicação agora, ok, não tem por que instalar, tá certo? Eu vou cancelar aqui, porque eu não quero fazer a instalação. Sim, só queria mostrar para vocês como é que seria o processo. E vamos criar a nossa primeira replicação. Usando o snapshot. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui e vou decidir que a minha instância 1 ela será o meu publisher e a minha instância 3 ela será o meu subscriber. Tá ok? Então, eu tenho o publisher, lembra, o publisher é a instância que é dona da informação, é dali que sai a origem da informação. Subscriber é quem vai ficar recebendo as atualizações realizadas no publisher, tá ok? Na publicação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma publicação. Botão direito. E aqui já é bem legal, aqui já é bem interessante. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas você já tem algumas opções relacionadas à publicação, como, por exemplo, criar uma publicação Oracle, iniciar ali a monitoração da replicação, configurar o distribuidor. Isso a gente vai discutir ao longo da nossa série. Nesse primeiro momento, eu quero criar uma publicação simples com vocês, então eu vou criar uma publicação. Vou dar um next. Aqui eu tenho as configurações do distribuidor, tá? O distribuidor, lembra que nós conversamos no nosso vídeo anterior, que eu mostrei a arquitetura da replicação. Lembra que o distribuidor é o cara que fica no meio, tá? Controlando ali o que está sendo alterado para ser passado para o publisher, para ser passado do publisher para o subscriber, ok? Tudo bem? Eu posso escolher que o meu distribuidor ele esteja no meu publisher, ou eu posso escolher que o meu distribuidor ele fique em uma instância separada, tá? Que ele seja criado em uma instância separada do meu publisher. É mais comum utilizarmos a mesma instância do publisher para ser o distribuidor. Ok? A gente vai falar mais do distribuidor lá para frente. Nesse momento eu vou deixar com que o publisher seja também a instância onde eu terei o meu distribuidor, que acaba criando um banco de dados de sistema novo. Ele não existe aqui ainda, olha só. Ele acaba sendo criado um banco de dados de sistema novo chamado distribution. Tá certo? Eu ainda não tenho. No final da nossa replicação você vai perceber aqui comigo que esse banco ele passa a existir. Então eu dou um next. Aqui eu tenho a configuração de que maneira eu quero trabalhar com o meu agent, tá? SQL Server Agent Start. Eu quero que o meu agent, meu serviço do agent, ele esteja configurado para startar automaticamente ou não, deixa ele lá que eu starto manualmente. Aqui a gente entra naquela discussão, não é uma discussão tão nova, de deixo ou não o agent startar automaticamente quando o serviço do Windows, quando o Windows subir e o serviço do SQL startar. É bem comum que a gente deixe o agent ligar automaticamente. Tá? Se você está utilizando um processo de replicação, onde eu terei sim vários jobs, porque vários jobs serão criados para controlar ali o nosso processo de replicação, eu acredito que seja interessante você deixar o agent para startar automaticamente. Para você evitar qualquer problema, evitar ali uma perda de sincronismo da sua replicação e que você tenha que ressincronizar, reiniciar toda a sua replicação. Tá ok? Eu vou deixar para startar automaticamente. Snapshot Folder. Vitor, tá certo, né? Você vai fazer uma replicação de snapshot, total legal essa Snapshot Folder. Mas presta atenção aqui comigo, pensa comigo. Em momento algum eu mostrei qual é o tipo de replicação que eu quero utilizar. Perfeito? É verdade, não mostrei. E por que eu já estou configurando uma Snapshot Folder? Porque toda replicação que você vai utilizar, seja ela snapshot, seja ela transacional, seja ela de merge,
eu preciso que, para a replicação funcionar da melhor maneira, que o meu publisher e o meu subscriber, ok? Publisher e subscriber, eles estejam iguais, ok? Eles estejam igualados. Eu não poderia ter um publisher aqui na frente, um subscriber aqui atrás, porque quando eu começar a atualizar o meu publisher, o que vai acontecer? Eu não consigo passar as informações para cá, porque ele está um pouquinho atrás, o subscriber está um pouquinho para trás. Então, quando eu vou começar uma replicação, e aí eu tenho que iniciar a replicação e fazer um sincronismo, eu preciso pegar todas as informações do meu publisher, da minha publicação, tá certo? Da minha publicação, eu não vou pegar todas as tabelas, sim as tabelas que eu escolhi que fossem replicadas, vou gerar uma cópia dessa informação para que eu sincronize deste lado aqui. Ok? É isso que a gente está escolhendo agora. Qual vai ser a nossa snapshot folder? E eu vou até pegar esse endereço para que a gente consiga utilizar. Eu vou abrir aqui Opa, vou deixar aberto aqui no meu Windows Explorer. Então, tá vendo aqui, ó, o meu Windows Explorer, ele está utilizando exatamente aquele endereço. Eu vou deixar aqui para vocês verem os arquivos que são criados depois do nosso sincronismo. Tá legal? Então, é por isso que eu preciso escolher uma snapshot folder. Eu preciso começar a sincronizar, eu preciso inicializar essas duas partes de forma igual para que eu comece a fazer o sincronismo. Então, o publisher tem que mandar uma cópia das informações para cá, para que eles fiquem basicamente no mesmo lugar, e aí sim, tudo que eu for alterando aqui, ele é replicado para cá. Tá ok? Eu posso alterar esse snapshot folder, lógico que eu posso alterar. Isso aqui é o padrão do SQL Server, tá? Eu vou deixar no padrão. Esse é o padrão, mas ele pode ser alterado. Aqui eu escolho qual a base de dados que é a minha publication, ok? Que vai ser a base dona da informação. Eu vou fazer AdventureWorks. E aí sim eu escolho qual é o tipo de replicação que eu utilizarei. A gente vai falar de todos esses tipos de replicação, tá? A minha ideia nessa série é que a gente fale de cada um deles num nível bem detalhado. E para começar, eu vou utilizar o Snapshot Replication. Tudo bem? Que é a ideia de você ter uma cópia fria. O que é uma cópia fria? Depois que eu sincronizei, peguei as informações do publisher e mandei para o subscriber, se eu fizer alguma alteração no publisher, essa alteração ela não vem para o subscriber. Somente no momento em que eu fizer um novo sincronismo. Eu falo, agora eu quero sincronizar manualmente, ou você pode agendar, mas agora eu quero sincronizar deste novo publisher para esse subscriber. Aí eu pego todas as informações e levo para cá. Eu não tenho um sincronismo ligado, ele está frio, está desligado. Tá legal? Então, eu selecionarei um Snapshot Publication para a gente. E aqui eu tenho os articles. Quais são os objetos que eu posso replicar? Eu posso replicar tabelas, store procedures, views, view indexadas e funções de usuário. Tá legal? Ô, Vitor, não estou vendo o usuário aí. A gente não replica o usuário. Então, tem certos objetos que não podem ser replicados, tá? Estes são os artigos que eu posso replicar. Então, se, por exemplo, eu quero replicar tabelas, eu vou selecionar aqui quais as tabelas que eu quero replicar. E aí eu posso dar uma pequena navegada, dar uma pequena olhada, quais são as colunas, os tipos de dados de cada coluna. Eu tenho uma tabela aqui chamada pessoa. Eu vou usar essa minha tabela pessoa. Vamos tentar fazer com essa, tá legal? Pessoa, certo? Eu vou marcar aqui para mostrar somente o article que eu selecionei. Então, eu tenho somente esta tabela. Eu poderia ter Store Procedures se eu quisesse, tá? Poderia escolher quais Store Procedures que eu quero levar. Poderia escolher Views, quais as Views que eu quero levar. Tá vendo aqui? Mas eu não vou replicar nenhuma dessas informações. A minha publicação, nesse momento, ela é a mais simples possível. É a primeira que a gente está construindo. Então, eu vou levar somente uma tabela com algumas colunas bem simples, tá legal? Next. É possível, em alguns tipos de replicação, eu precisar
colocar um filtro. Ah, Vitor, como assim colocar um filtro? Imagina que você está trabalhando num cenário de replicação e lembra que uma das grandes ideias de você utilizar a replicação é distribuir a sua informação. Então vamos pensar que nós trabalhamos numa empresa que vende alguma coisa e essa empresa ela tem uma matriz que está aqui em São Paulo e ela tem 5 filiais espalhadas pelo Brasil, uma em cada cidade diferente. Tá? Uma em cada estado diferente, vamos pensar assim. Então, imagina que a minha filial que está no Rio de Janeiro, ela não precisaria ter os dados da minha matriz que está em São Paulo, e nem de outras filiais que estão em Minas, por exemplo. Para o Rio de Janeiro, eu só preciso que sejam enviados os dados do Rio de Janeiro. Para Minas Gerais, somente os dados que são de Minas Gerais. E por aí vai. Então eu posso, se necessário, adicionar um pequeno filtro. Ô, Vitor, muito legal, cara. Então eu não preciso mais fazer nenhum processo de carga de dados. Posso fazer tudo via replicação? Não é bem assim, porque olha só, eu selecionei para criar um filtro, e aqui você tem o statement para criar este filtro. E você percebe, eu estou tentando apagar aqui, ó, para que eu escreva a minha query, e não é possível escrever a sua query. É um filtro bem simples, é um filtro nowhere. Então, para que você consiga utilizar esse filtro, a sua estrutura de dados, as suas tabelas, elas precisam ter alguma coluna deste lado aqui que você possa utilizar como filtro, como, por exemplo, a cidade. Então, deveria ter aqui cidade ou UF, um filtro que você possa utilizar, onde eu dissesse, essa publicação que eu estou criando, ela é para o Rio de Janeiro, então o where cidade, ou where UF igual RJ. Aí sim, eu pegaria todos os dados da tabela pessoa referentes a Rio de Janeiro. Ah, Vitor, então não adianta muito. Adianta se você tratar a replicação para o que ela tem como principal funcionalidade, o objetivo dela, que é você distribuir a sua informação. Então, sim, dependendo da forma que você distribui, você pode utilizar, por exemplo, a data. Eu quero pegar somente informações de uma data específica, de uma filial específica, de um produto, de um grupo de pessoas. Então, se você ainda não tem essa informação, nada impede que você crie uma tabela resumo, que você tenha um processo utilizando um integration service, por exemplo, que resuma essa informação ou adeque essa informação para que você tenha ali um filtro, uma ou duas colunas que você possa utilizar e direcionar essa informação para um determinado subscriber. E ajuda bastante. Tá legal? Na nossa primeira replicação não utilizarei nenhum filtro. Vou deixar assim, vou dar um next aqui. E aí eu começo a brincar com os agentes de replicação. Você lembra no nosso vídeo anterior, em que eu mostrei para vocês a arquitetura e eu falei, olha, temos o publisher, temos o subscriber, no meio nós temos o distribution, banco de dados distribution, e nós temos os agentes da replicação. Cada agente de replicação funciona para uma determinada parte da sua replicação, para uma determinada replicação que você selecione, que você escolha. Nesse caso específico, que nós estamos trabalhando com uma replicação de snapshot, eu teria acesso somente ao agente de snapshot. Eu não preciso de nenhum outro agente para ficar sincronizando, por exemplo, o log reader, por exemplo, que é o que ficaria sincronizando todas as transações acontecendo, porque o snapshot ela é uma replicação fria. Eu que atualizo, eu que digo sincronizar agora. Então, nessa nossa replicação, eu só tenho um agente. E o agente de snapshot, ele pede que a gente diga, você quer que eu crie o snapshot agora e utilize esse snapshot para inicializar o subscriber, ou não, eu vou criar o snapshot depois. E eu risquei por cima, não adiantou muito, né? Vamos de novo, gente. Você quer que eu crie e deixe disponível agora, ou você quer agendar para mais tarde? Poxa, Vitor, não entendi. Por que eu poderia agendar para mais tarde? Porque pensa só, se você criar o snapshot agora, pode ser que você ainda não tenha passado, por exemplo, por algum processo diário na sua empresa que sumariza ou que reúne as informações da forma mais
exata, né, o mais próximo possível do real, para que você assim sincronize. Então pode ser que você queira fazer isso depois do fechamento do dia. Ok, fechamos hoje, acabaram-se todas as vendas, deu 6 horas da tarde, eu fico ali no processo de fechamento até mais ou menos 8 horas. A partir das 8 a gente pode fazer o sincronismo, pode tirar um snapshot do meu publisher e aí sim mandar para o meu subscriber. Então você pode ter esse tipo de processo. Ok? E aí você não precisa ficar esperando, né? Você pode schedular para criar esse snapshot, tá? No nosso caso, eu vou criar agora. E eu preciso dizer quais as configurações de segurança para o meu snapshot agent. Qual é a conta que será utilizada por esse snapshot agent? Aqui começam alguns problemas, a gente vai discutir isso ao longo da nossa série. Aqui começam alguns problemas do porquê que a sua replicação não funciona. Porque, lembra a primeira coisa que a gente viu? A minha snapshot folder. Então eu tenho aqui a minha snapshot folder. O seu agente de replicação ele precisa ter acesso de leitura escrita nessa snapshot folder. Porque é aqui que ele vai colocar as informações, ler e escrever as informações. Tá certo? Então, se por acaso eu digo, olha, esse snapshot agent ele tem que rodar usando a minha conta do agent. Então, a sua conta de serviço do agent, que seria aqui o meu agent, a conta de serviço tem que ter permissões para conectar naquela pasta e alterar tudo que eu tiver lá dentro. Ah, não, Vitor, eu não tenho, eu quero criar uma conta específica para replicação. É a melhor coisa que você faz. Lembra, quanto mais granular as suas permissões, menor a possibilidade de você ter alguma quebra, alguém acessando algo que não deveria. Então, eu recomendo sim que se você precisa criar uma replicação, que você tenha uma conta para os agentes de replicação. Tá legal? No nosso caso, eu vou utilizar a mesma conta, só para a gente configurar, e para conectar no Publisher, ok? Eu preciso utilizar uma conta para conectar no Publisher. Aqui eu estou pedindo assim, eu vou fazer o impersonate da conta de processo. Qual é a conta do processo do agent? Aqui. Porque eu acabei de selecionar que eu utilizaria a do agent, do SQL Server Agent. Então, a conta do SQL Server Agent é a conta que vai conectar no Publisher. Poderia utilizar outra? Poderia criar um login específico, e isso também pode ser bem vantajoso, um login específico para que seja utilizado na conexão ao Publisher. Lembrando que o Publisher é quem tem a informação, é onde nós teremos a nossa publicação, né? O conjunto de artigos que seria a nossa publicação. Tá legal? Eu vou deixar utilizando a mesma, ok? Vamos lá, vou dar um Next. Já está quase finalizado a nossa primeira replicação, a configuração da replicação utilizando o snapshot. Aqui vem uma sugestão minha para vocês. Eu posso criar a publicação e só, ou eu posso criar a publicação e pedir para que seja gerado o script dessa publicação. Eu recomendo que vocês sempre gerem o script da publicação. Vitor, por quê? É aquela velha ideia. Se você tiver algum problema e tiver que recriar a replicação, você já tendo o script, é só você olhar o script, ter certeza de que está tudo configurado, como, por exemplo, o caminho da snapshot folder, e executar. Então, você não se perde, você não perde tanto tempo refazendo toda a configuração. E também é legal para você ter um histórico, para você saber como foi configurada a replicação anterior, né, a primeira replicação, e aí você pode ter um controle de scripts de replicação da forma que você quiser. Se você puder guardar historicamente, é melhor, para você saber o que foi alterando ao longo das suas publicações, tá legal? Eu vou só criar a minha publicação, vou dar um nome para essa publicação, vou chamar de publicação pessoa, que é a tabela pessoa. Então, aqui eu tenho todos os passos do que vai acontecer. Então, eu vou ter o publisher, que foi configurado, e a minha publicação. A publicação ela é de snapshot, ok? O snapshot agent ele vai rodar usando a conta do agent, tá certo? Eu vou publicar a minha tabela pessoa como um artigo, e eu vou criar o snapshot imediatamente. O Publisher ele vai atuar como distribuidor, que nós já configuramos, tá? Coloquei para que o meu serviço de agent ele passe a startar automaticamente. E está aqui o caminho da minha snapshot folder. Então, está lá. Vamos dar um finish aqui.
Eu vou esperar um pouquinho. Se por acaso começar a demorar muito, porque eu acredito que a minha tabela pessoa ela seja um pouquinho grande, eu dou um cortezinho e volto depois. Opa, até que foi rápido. Vamos lá. Close. Então, vamos lá. Instância 1, replicação publication. Está aqui a nossa primeira publicação. Poxa, Vitor, está pronto, então, a primeira parte, né? Lembra que uma replicação ela é composta de uma publicação e de uma subscrição, um subscription. Como é que eu faço agora? Bom, eu posso fazer por aqui, local subscription, ou eu posso ir no meu subscription, que é a minha instância 3, e eu posso começar daqui, new subscription. É isso que eu vou fazer, new subscription, next. Ela vai perguntar para mim qual é o meu publisher. O meu publisher é a instância 1, então eu vou procurar aqui, vou dizer que é a instância 1. E aí, na instância 1, já será listado para a gente aquela publicação que eu acabei de criar, a PBL Pessoa. Next. Aqui eu tenho uma configuração interessante que é sobre a minha distribuição. Se ela vai ser uma push ou uma pull subscription. Nesse momento, eu não entrarei em detalhes com vocês. Eu vou deixar uma pull subscription. Ok? Subscriber. Então, o que eu tenho aqui? Qual é o banco de dados onde eu colocarei esta minha subscrição? Tá certo? Eu vou criar um novo database na instância 3, que eu vou chamar de dbtest. Ok? Então, é no dbtest que a gente terá essa tabela sendo criada. Aí eu tenho, novamente, configurações de segurança agora do meu agente de distribuição. Configuramos o Snapshot Agent e agora eu estou configurando Distribution Agent, tá? Para conectar no distribuidor e no subscriber. Eu vou utilizar a mesma configuração que eu comentei com vocês anteriormente. Vou rodar em cima do Agent, tá? Só por enquanto. Primeira que nós estamos fazendo, eu vou deixar o mais simples possível, só para você entender como ela é configurada. Next. Aqui eu tenho de que forma eu quero rodar a minha sincronização, tá? Como ela é uma replicação de snapshot, eu não quero ficar rodando continuamente. Se eu deixar rodando continuamente, a replicação de snapshot ela não vai pegar só as diferenças do que foi alterado no publisher para o subscriber. É sempre toda a tabela de pessoa sendo jogada para cá. Toda a tabela de pessoa sendo jogada para cá. Então, eu vou deixar o Run on Demand Only. Só vai rolar o sincronismo quando nós quisermos, tá? Next. Quando que eu vou inicializar a subscrição? Inicializaremos a subscrição agora ou na primeira sincronização? Eu vou iniciar agora, tá? E vou criar a nossa publicação. Vamos ver se o processo for um pouco demorado. Eu dou uma paradinha e corto. Ok? Eu tenho um pequeno warning aqui. Job has been suspended. Porque o snapshot não está avaliado, não está disponível. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nós temos a nossa publicação. Deixa eu ver aqui, dbtest. Tá certo, ele ainda não trouxe a tabela. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha no meu Snapshot Agent Status. Ok, ele está startando. O agente já está rodando. Provavelmente a minha tabela ela é um pouquinho grande. Vamos dar uma olhadinha aqui no meu Replication Data. Ainda não acabou, né, de executar. Então, porque a tabela, se eu não me engano, a tabela de pessoa ela é uma tabela relativamente grande. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu confirmar com vocês. Se for, eu faço aquele cortezinho. Está aqui, pessoa. Propriedades. Vamos dar uma olhadinha no tamanho dela. Storage. Ela é um pouquinho grande, sim. Tá vendo aqui? Ela é uma tabela que eu uso para testes. Então, olha o tamanho dessa tabela. Ela tem ali 2 GB, ok? Então, vai demorar um pouquinho para ele fazer o sincronismo, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um cortezinho no vídeo.
E aí, assim que estiver pronto, eu volto para que a gente finalize o nosso processo, tá? Ele está startando aqui, ok? Então, vamos lá. Dou um cortezinho para assim que ele terminar, eu retorno. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Eu voltei aqui. Demorou um pouquinho, mas ele finalizou. Então, olha só. A gente tinha o nosso Snapshot Agent que ele estava executando, tá? E aí ele terminou de executar, ok? Tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se agora eu consigo inicializar a minha replicação, a minha publicação aqui. Provavelmente ainda não exista nada no nosso publication, perdão, no nosso subscriber. E eu vou iniciar uma reinicialização. Então eu vou reiniciar, vou rodar esse cara. Vamos dar uma olhadinha no Synchronization Status. Opa! Started successfully. Vamos tentar startar ele aqui. Só para a gente startar o nosso sincronismo. Tá certo? Ok. Startou o nosso job. Sincronismo ele está em progresso. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se tudo estiver ocorrendo bem, a gente tem que ter a nossa tabela pessoa desse lado aqui. Então, olha só. Agora sim eu tenho a nossa primeira replicação configurada, tá? Tá aqui, foi feito o sincronismo. Se eu tivesse que fazer um novo sincronismo, qual seria o processo na minha replicação de snapshot? Eu teria que primeiro gerar uma nova cópia, então eu teria que vir aqui no nosso publisher e dizer que eu quero reinicializar, aí geraria uma nova cópia e faria o sincronismo, tá legal? E aí nós teríamos o sincronismo acontecendo na sua replicação de snapshot. Se eu fizer qualquer alteração na minha tabela pessoa, ela não será replicada para esta tabela pessoa aqui, porque eu não estou com a replicação ligada continuamente, porque eu ainda não estou trabalhando com uma replicação inteligente que pegue somente o que foi alterado. Tá legal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso segundo vídeo. Fiquem tranquilos, eu não expliquei vários detalhezinhos para vocês, porque sim, eu quero passar com mais calma sobre cada um deles, eu quero entrar em detalhes, explicar, e eu tenho certeza que dessa forma fica mais fácil, porque pelo menos quem nunca viu, quem nunca configurou, já viu agora e já sabe como é feita uma primeira replicação. Tá legal? Bom, gente, eu quero agradecer muito aí a atenção de vocês, eu quero agradecer muito o feedback de vocês. Esse vídeo ele acabou ficando um pouquinho mais longo do que os anteriores, tá? Mas é porque eu queria falar bastante com vocês sobre o processo de criar uma replicação. Com certeza os próximos vídeos eu vou tentar deixar um pouquinho mais curto para não ficar tão extenso, tá legal? Então eu desejo uma excelente semana. Sempre problemas cabeludaços para você aprender e para você desenvolver mais o seu conhecimento. E se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, é só enviar sua pergunta. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu feedback. Muito obrigado mesmo. Fico feliz demais de poder te ajudar, tá? Entra sempre em contato quando você precisar. É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!